Eu trabalho como faxineira na Mercedes-Benz há mais de 15 anos e já vi muita coisa estranha acontecer nesses corredores vazios. No início, achava que tudo não passava de minha imaginação, mas com o tempo, percebi que eu não estava sozinha, mesmo quando a empresa parecia deserta. Os finais de semana e feriados eram os piores, quando a maioria das pessoas ia embora e as luzes da maioria dos escritórios eram apagadas. Eu ficava sozinha em um prédio gigantesco, com salas, corredores longos e escuros, e um silêncio tão pesado que parecia que o próprio ar estava congelado. Certa vez, eu estava trabalhando no turno da noite, por volta das 2 da manhã. A empresa estava quase vazia. Havia só alguns funcionários em turnos alternados, mas eu raramente via alguém. Eu estava limpando a área administrativa, uma sala enorme, cheia de mesas e computadores, quando de repente ouvi um barulho vindo do corredor. Achei que fosse um dos seguranças ou alguém que tivesse ficado por lá para trabalhar. Mas o som não parecia de passos humanos. Era mais como um arrastar de algo pesado, algo que não devia estar ali. Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, mas não havia ninguém no corredor. Fui até a porta e olhei, sentindo a tensão aumentar. O corredor estava vazio. As luzes tremiam um pouco, mas nada parecia fora do lugar. Eu voltei a trabalhar, tentando me concentrar, mas o som persistia. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira de metal sobre o piso frio. Eu decidi verificar, porque o barulho estava me tirando o foco. Quando passei pelo corredor, a sensação de ser observada era quase insuportável. Eu podia ouvir minha respiração pesada e até o som dos meus próprios passos ecoando no vazio. Mas não havia ninguém ali. O som do arrastar cessou, mas a sensação de que eu não estava mais sozinha ficou. Naquela noite, algo muito estranho aconteceu. Eu estava no último andar, um setor mais isolado da empresa, onde ninguém ia nunca. Estava limpando as janelas quando vi algo através do vidro, lá embaixo, no estacionamento. Eu não sabia dizer exatamente o que era, mas algo se movia entre os carros. Era uma figura escura, muito baixa, e se arrastava de uma forma que não fazia sentido. Não sei como explicar, mas algo não parecia humano. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu corri para a porta, mas quando a abri, o corredor estava completamente em silêncio novamente, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que devia terminar o serviço e ir embora, mas algo me fez parar. O que eu não sabia era que, por mais que eu quisesse esquecer, o prédio estava cheio de histórias que eu não queria ouvir. Todos que trabalhassem ali à noite tinham suas próprias experiências, mas ninguém falava muito sobre isso. O que mais me assustava era que, a cada noite, os barulhos e as sombras ficavam mais intensos. Na semana seguinte, enquanto eu estava no setor da recepção, vi uma figura em um dos espelhos da parede. Quando me virei, a figura desapareceu. Eu achei que fosse uma brincadeira de minha mente, até que o mesmo fenômeno aconteceu em um dos banheiros mais distantes, onde ninguém ia. Eu entrei e, no reflexo do espelho, vi um homem parado, de terno, com os olhos fixos em mim. Mas quando virei para olhar diretamente, ele não estava mais lá. Eu senti um arrepio tão forte que fiquei congelada por um momento, sem saber o que fazer. O pior aconteceu em uma noite de feriado. Eu estava limpando o andar onde ficam os executivos. A iluminação era muito fraca e eu estava sozinha, ouvindo apenas o som da vassoura batendo no chão. De repente, ouvi passos pesados atrás de mim, seguidos por uma respiração abafada. Eu me virei rápido, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, mas quando voltei a me concentrar na limpeza, vi o reflexo de uma sombra,
mais uma vez, se movendo atrás de mim. Ela se aproximava, mas eu não conseguia ver quem estava ali. Era como se a sombra tivesse vida própria, me seguindo de perto. Eu estava ficando louca. Então comecei a contar para os outros funcionários sobre os fenômenos que aconteciam. Mas ninguém falava muito sobre isso. E, quando o faziam, sempre diziam: deixa pra lá. Esse prédio tem suas histórias, mas é melhor não mexer com isso. Eu sabia que algo estava errado. Algo que ia além da simples imaginação. Eu estava sentindo uma presença. Não era apenas a sensação de ser observada, mas uma sensação palpável de que havia algo nos observando. Algo antigo, que habitava aqueles corredores e salas. No meu último dia de trabalho, algo que nunca vou esquecer aconteceu. Eu estava limpando o escritório de um dos diretores, e quando abri a porta, dei de cara com um homem. Ele estava ali, parado, com um olhar fixo e vazio. Ele não se movia, mas seus olhos pareciam atravessar minha alma. Eu gritei, mas ele desapareceu tão rápido quanto apareceu. Fui embora correndo, sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais voltei a trabalhar na Mercedes-Benz. Algo me dizia que, naquele lugar, as sombras nunca descansam. Trabalhei na linha de montagem da Mercedes-Benz por 12 anos. Comecei jovem, cheio de energia e sonhos de ter um futuro estável. Mas o que vivi dentro daquela fábrica me marcou de um jeito que nunca imaginei. A linha de montagem é um lugar barulhento, pesado, onde a pressão para produzir é constante. As máquinas não param e o ritmo é cruel. Com o tempo, você se acostuma com o cansaço, com o cheiro de óleo e metal queimado. Mas há coisas com as quais nunca dá para se acostumar. Especialmente quando você presencia tragédias que nunca mais saem da sua cabeça. Lembro de um caso específico que mudou minha vida. Um amigo meu, o Cláudio, era uma das pessoas mais alegres da fábrica. Ele estava sempre contando piadas, rindo, e parecia que nada podia derrubá-lo. Até aquele dia, ele trabalhava com uma das máquinas prensadoras, aquelas gigantes que moldam peças de metal. Era uma tarefa perigosa, e todos sabíamos disso. Havia protocolos de segurança, mas o cansaço e a rotina faziam com que, às vezes, as pessoas relaxassem mais do que deviam. Naquela noite, algo deu errado. Cláudio estava ajustando uma peça na máquina, quando, de repente, ela foi acionada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Se foi uma falha técnica ou um descuido. Tudo o que sei é que, em questão de segundos, ele ficou preso na prensa. Os gritos dele ainda ecoam na minha mente como se fosse ontem. Foi um som que eu nunca tinha ouvido antes. Algo tão cheio de dor e desespero que fez todos na área pararem. Corremos até ele, mas era tarde demais. A máquina o esmagou completamente. Os ossos dele estalaram e o sangue escorreu pelo chão, misturando-se com o óleo. Foi a cena mais horrível que já presenciei. Depois daquele dia, o clima na fábrica mudou. Ninguém falava muito sobre o que aconteceu, mas dava para sentir o peso no ar. O turno da noite, em especial, ficou ainda mais opressivo. As luzes da linha de montagem pareciam mais fracas, as sombras nas paredes mais longas. E foi durante uma dessas noites que algo estranho aconteceu. Eu estava trabalhando no mesmo setor onde Cláudio morreu. Já era tarde e o som das máquinas era quase hipnótico. Foi então que ouvi. Primeiro, pensei que fosse minha imaginação, mas os gritos vieram de novo. Eram os mesmos gritos de Cláudio naquela noite. Eles vinham da direção da máquina prensadora. Meu coração começou a disparar, mas decidi verificar. Quando me aproximei, as luzes começaram a piscar. Algo que nunca tinha acontecido antes. O som das máquinas parecia mais alto, quase como se estivesse tentando me afastar.
Cheguei perto da prensa e vi algo que me deixou paralisado. Havia marcas de mãos no metal da máquina, como se alguém tivesse tentado se segurar ali. Não fazia sentido, porque a máquina havia sido limpa completamente após o acidente. E, enquanto eu olhava, juro que vi uma sombra se movendo atrás da prensa. Ela era alta, magra, e não parecia com ninguém que trabalhava ali. Quando tentei me aproximar, ouvi novamente os gritos de Cláudio. Mas dessa vez, eles soavam mais próximos, quase ao meu lado. Corri dali o mais rápido que pude. Depois disso, os eventos paranormais ficaram mais frequentes. Muitos dos meus colegas começaram a relatar coisas estranhas também. Ferramentas desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Máquinas desligadas começavam a funcionar sozinhas durante a madrugada. Um dia, um dos supervisores jurou ter visto alguém andando pela linha de montagem quando não havia mais ninguém ali. Ele descreveu a figura como sendo semelhante a Cláudio, mas com os olhos vazios e uma expressão de dor. Uma das noites mais assustadoras aconteceu no último mês, antes de eu pedir demissão. Eu estava sozinho na área final da linha de montagem, conferindo algumas peças. Era quase 3 da manhã, o momento mais silencioso da fábrica. De repente, todas as máquinas desligaram ao mesmo tempo. Fiquei no escuro, com apenas algumas luzes de emergência piscando. Foi então que senti. Não ouvi, nem vi, mas senti uma presença. Algo estava atrás de mim. O ar ficou gelado e minha respiração parecia pesada. Quando me virei, vi uma figura. Era Cláudio, ou pelo menos parecia ser ele. Mas seu rosto estava deformado, como se tivesse sido esmagado novamente. Ele não disse nada, apenas me olhou, e então desapareceu. Depois daquela noite, não consegui mais voltar para a fábrica. Pedi demissão e nunca mais pisei naquele lugar. Até hoje, tenho pesadelos com os gritos, com as sombras e com o olhar vazio de Cláudio. Sei que muita gente não acredita nessas coisas. Mas quem trabalha nesses lugares sabe a verdade. Há algo mais naquela fábrica. Algo que não conseguimos explicar. E por mais que eu tente esquecer, as lembranças sempre voltam, me assombrando. Trabalhei como secretária na Mercedes-Benz por mais de 20 anos e, com o tempo, comecei a perceber que trabalhar sozinha, à noite ou nos finais de semana, era algo muito mais aterrorizante do que eu imaginava. Ficar em um prédio tão grande, quase deserto, com corredores longos e escuros, fazia o silêncio parecer pesado, como se escondesse algo, esperando para se revelar. Lembro-me de uma noite em particular que me marcou para sempre. Até hoje, aposentada, não consigo esquecer o que aconteceu. Era um feriado e eu fiquei até tarde para terminar uma pilha de relatórios. Minha sala ficava em um setor administrativo, uma área enorme, cheia de mesas e computadores. Eu estava sozinha, ou pelo menos era o que pensava. O relógio marcava quase meia-noite. E o único som era o do teclado e do ar-condicionado. A luz da sala era forte, mas lá fora, no corredor, a escuridão reinava. Apenas algumas lâmpadas de emergência estavam acesas, criando sombras inquietantes. Enquanto digitava, ouvi um som vindo do corredor. Era o som de uma porta se abrindo. Aquele rangido metálico característico. Meu coração acelerou um pouco, mas tentei me convencer de que era o segurança ou alguém da faxina. Continuei trabalhando, mas os barulhos não pararam. Agora eram passos. Não eram rápidos, mas lentos, como se alguém estivesse deliberadamente caminhando pelo corredor. Olhei para a porta da minha sala, esperando que alguém entrasse, mas nada aconteceu. Foi então que ouvi o som da maçaneta girando. A porta da minha sala abriu lentamente
com um ranger que fez meu coração parar. O corredor escuro ficou à vista, mas não havia ninguém ali. Fiquei paralisada, olhando para aquele vazio. Deve ser o vento ou algum problema na porta, pensei, tentando me acalmar. Levantei, caminhei até a porta e olhei para o corredor. Era como um túnel sem fim, envolto em sombras. Chamei pelo segurança, mas não obtive resposta. Não havia ninguém. Fechei a porta, desta vez com firmeza, e voltei para a minha mesa. Mas antes que pudesse me sentar, ouvi novamente os passos. Agora estavam mais altos, mais próximos. Meu coração disparou. Levantei de novo e fui até a porta, mas desta vez não a abri de imediato. Esperei, ouvindo. Os passos pararam. Respirei fundo, girei a maçaneta e abri. Lá estava ele. Uma silhueta ao final do corredor, imóvel, como se me observasse. A pouca luz dificultava distinguir detalhes, mas era claramente uma figura humana. Alta, magra, sem movimentos. Meu corpo congelou e um arrepio percorreu minha espinha. Não sabia se era uma pessoa ou algo pior. Fechei a porta com força, tranquei-a e me encostei nela, tentando controlar a respiração. Peguei o telefone da mesa e liguei para o segurança, minha voz trêmula. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo e ele prometeu vir verificar. Enquanto esperava, o silêncio voltou, mas era um silêncio opressor, como se algo estivesse à espreita, apenas esperando o momento certo para se mostrar. O segurança chegou minutos depois e bateu na porta. Quando abri, contei tudo o que tinha visto. Ele percorreu o corredor com uma lanterna, mas não encontrou nada. Deve ter sido a sua imaginação, disse ele, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela figura não era fruto da minha cabeça. Depois daquela noite, comecei a ouvir relatos de outros funcionários. Muitos também tinham presenciado coisas estranhas. Passos, sombras, portas que se abriam sozinhas. Alguns até afirmavam ouvir vozes ou sentir presenças quando estavam sozinhos. A fábrica tinha sua história e, aparentemente, ela era mais sombria do que eu imaginava. Em outra ocasião, algumas semanas depois, fiquei novamente até tarde. Estava mais calma, tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas paranoia. Mas, enquanto trabalhava, senti algo estranho. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei para a porta e vi, pela fresta debaixo dela, uma sombra se movendo. Alguém estava parado ali. Fiquei congelada, esperando que batessem ou entrassem. Mas nada aconteceu. Depois de alguns minutos, a sombra desapareceu. Quando tive coragem de abrir a porta, o corredor estava vazio. Esses eventos continuaram até o dia em que me aposentei. Nunca consegui explicá-los completamente. Há quem diga que eram apenas brincadeiras da minha mente. Mas só quem trabalha nesses lugares enormes, à noite, sabe a verdade. Há algo nesses espaços que vai além do nosso entendimento. Algo que se alimenta do silêncio e da escuridão. E até hoje, quando penso na silhueta no corredor, sinto o mesmo frio na espinha daquela noite. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.